O início do século XX foi extremamente interessante para o desenvolvimento da física e da química quântica, sendo que, logo em 1910, Erwin Schrödinger estava finalizando o seu doutorado, sendo já convidado para ser docente na Universidade de Jena, na Alemanha. E lá ele iniciou a sua tão importante carreira para a ciência. Logo em seguida ele foi trabalhar também em Zurique, na Suíça, e nesse decorrer de andar pelos países, trabalhando com essa nova física, ele foi sendo influenciado por outros cientistas famosos, como é o caso de Werner Heisenberg e o próprio Niels Bohr, foram bastante importantes para o desenvolvimento do que o Erwin Schrödinger estava estudando. Sendo assim, em meio a tantos cientistas importantes, o Erwin Schrödinger, em 1933, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física devido ao desenvolvimento de um dos pilares da física quântica, que é a equação de Schrödinger. Nada mais, nada menos do que uma forma de calcular características de um sistema quântico embasado na função de onda. Ou seja, se você consegue calcular a função de onda, você consegue ali ter informações totais do sistema, baseando-se numa cronologia. Obviamente existem outras equações que são derivadas da equação de Schrödinger para uma análise temporal, que não necessariamente são temporais, mas aquela que deu origem a todo esse desenvolvimento da análise quântica em torno de probabilidades de uma interpretação de estados quânticos, energia e dentre todas as características do sistema, surgem da equação de Schrödinger. Por isso que o Erwin Schrödinger ele é tão importante para a ciência. Mas, especificamente no ano de 1935, o Erwin Schrödinger ele traz um raciocínio, uma analogia, na realidade, que ficou famosa e até hoje a gente acaba discutindo, sendo que ela se tornou até um tanto quanto pop. Muitas pessoas falam sobre essa analogia em seriados de TV, filmes, em coisas que são bastante comuns no nosso dia a dia. E essa analogia é a chamada gato de Schrödinger. E sim, é uma analogia que se utiliza da ideia do absurdo. Uma das áreas da matemática é provar alguma coisa se utilizando de absurdo. Então, é um processo chamado invalidação por absurdo. Nesse processo, tenta-se fazer uma análise baseada em uma analogia que não tem como ocorrer, mas que serve para o desenvolvimento de uma interpretação mental e que, dessa forma, consiga trazer uma luz para a interpretação de um determinado dado. E, nesse caso, o Erwin Schrödinger ele queria demonstrar a invalidade em torno do processo da análise da chamada interpretação de Copenhague, que foi desenvolvida especificamente pelo Niels Bohr e pelo Werner Heisenberg. Nesse processo, eles explicam que todo sistema quântico ele se torna de forma irredutível. E isso é bastante interessante pelo simples fato de que ali torna-se possível interpretar que o universo de partículas ele não é simplesmente observável em universo macroscópico. Sendo assim, observáveis que acontecem no universo quântico, eles não são observáveis no universo macroscópico. Contudo, eles são as bases para aquilo que é macroscópico existir. E então, na realidade, é como se nós estivéssemos olhando, por exemplo, para uma praia. Ali você tem toda aquela areia que parece contínua, uma grande camada de arenito. Mas quando observamos mais de perto, nós conseguimos ter a informação de que toda aquela praia é composta por
pequenos grãos de areia. E esses grãos de areia, eles acabam tendo formatos diferentes. E nem todos são necessariamente grãos de silicato. Podem existir alguns outros minérios ali no meio, cristais de outros compostos químicos. E isso então faz com que nós tenhamos essa informação que, quando observamos de longe, parece ser algo contínuo. Na quântica é um pouco parecido com isso. Os efeitos e fenômenos que acontecem, às vezes, com uma partícula, não são reprodutíveis a nível macroscópico. Um exemplo disso são aspectos relacionados com a gravidade. Para uma partícula, aspectos gravitacionais não são os mesmos que aspectos gravitacionais, por exemplo, uma maçã que acaba despencando de uma macieira. Esses processos são bem mais complexos, porque a gente não consegue enxergá-los em tempo real, nós não conseguimos interagir com eles de uma forma que seja sensorialmente visível. Então eles são complicados a nível de ser algo visual, por isso eles são representados somente de forma matemática. E esse é um processo muito difícil, porque há necessidade de desenvolvimento de ferramentas matemáticas para que possa-se fazer uma análise mais profunda desses observáveis. Sendo assim, há necessidade de uma interpretação do porquê esses fenômenos eles não são visíveis no mundo macroscópico. E então, no caso, o Schrödinger, ele traz uma analogia que é a de adicionar dentro de uma caixa fechada um gatinho e também uma ampola com cianeto. Para quem não sabe, o cianeto é um veneno. É o quê? Ali dentro, o que também se adiciona? Adiciona-se uma máquina que tem um martelinho e ela é acionada quando um átomo de um elemento químico radioativo ele decai. Sabe-se que o decaimento leva-se em torno de 1 hora. Sendo assim, quando passado 1 hora do gato, da ampola e da máquina ali dentro, nós vamos ter apenas uma certeza de que, no caso, o átomo, ele decaiu. Só que, obviamente, se ele decair, ele quebra a ampola e, no caso, o cianeto é exposto ao felino. Eu não quero! E, nesse caso, existe uma probabilidade do gato ir de arrasta para cima em 50%. Ou seja, qual é a probabilidade do gato ainda estar vivo ali dentro da caixa? A questão é, nós não temos essa certeza. Nós sabemos que o gato pode estar vivo ou, ao mesmo tempo, ele não estar vivo. Sendo assim, essa é uma sobreposição, desde o aspecto do próprio átomo em decair e até o aspecto do próprio gato estar vivo, porque existe uma probabilidade de 50% de chance dele estar vivo, uma vez que o cianeto, em teoria, não seria fatal para ele em todo o momento. Sendo assim, 50% de chance do gato ainda estar vivo. A gente só vai ter essa informação quando abrirmos a caixa. Esse processo de abrir a caixa seria o chamado de colapsamento da função de onda. Quando então a função de onda ela colapsa, nós temos ali a real informação do que ocorreu no sistema naquele dado instante. Não necessariamente nós vamos ter a informação total do sistema se não analisarmos ele momento a momento. Sendo assim, há essa necessidade de uma interpretação, no caso temporal, uma interpretação cronológica, que a própria equação de Schrödinger nos mostra isso. Uma vez que nós temos ali uma interpretação dos diversos estados quânticos que podem ser analisados. Contudo, naquele momento que abrimos a caixa, nós estamos medindo o sistema. E quando nós medimos o sistema, nós interferimos no sistema. E interferindo no sistema, o sistema nos dá uma resposta. Eu sei que isso pode parecer um tanto quanto complexo, mas, por exemplo, existem experimentos que podem mostrar isso daí. E talvez um dos experimentos que consigam reproduzir essa característica do universo quântico no universo macroscópico seja o chamado experimento da dupla fenda. Nesse caso, o experimento ele se baseia em você ter uma metralhadora de elétrons
e um anteparo com um filme, sendo que toda vez que esses elétrons se chocarem com esse filme, eles deixam uma marca. Contudo, na frente do filme, adiciona-se um segundo anteparo, e esse anteparo ele possui duas fendas. Ou seja, para que seja possível os elétrons se chocarem no filme, há a necessidade que eles passem por uma das fendas. Em cada uma dessas fendas, a gente adiciona um sensor. Ou seja, toda vez que um elétron passar por lá, ele vai fazer uma chamada, por exemplo, numa planilha de computador, indicando em colunas se passou ou não passou. Sendo assim, nós vamos ter lá no filme a marcação desses elétrons se chocando e dessa forma formando um aspecto específico que mostra que os elétrons estão passando individualmente por essas fendas. Contudo, quando remove-se o sensor, ou seja, não se analisa o dado, os elétrons eles não se comportam mais como uma partícula individual. Eles se comportam como ondas. Dessa forma, em vez de haver dois locais de aglomeramento de choques de elétrons, começa-se a ter ali uma interferência de difração, ou seja, os elétrons eles se comportam como ondas, passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e começam a se chocar no filme, formando linhas na horizontal. E isso então é uma característica que demonstra que quando interferimos em um observável que é de nível quântico, ou seja, um observável submicroscópico, ali ocorre uma nova readequação do sistema, porque nós estamos interferindo no sistema. Sendo assim, essa fenomenologia ela demonstra que sim, as partículas elas possuem essa caracterização de sobreposição quântica e também de emaranhamento quântico. Dessa forma, os sistemas que são de origem quânticos, eles possuem todos os dados até que fazemos o processo de colapsamento da função de onda. Ou seja, quando nós abrimos a caixa, nós vamos ter ali interferência no sistema e, dessa forma, nós conseguimos observar o dado que está ali. Então, nós não temos mais todas as probabilidades possíveis ocorrendo ao mesmo tempo. Nós temos apenas agora uma informação, que deixa de ser probabilidade para ser uma informação exata. E é esse o raciocínio por trás do gato de Schrödinger, que o universo quântico ele não se comporta da mesma forma que o universo macroscópico. Então, não adianta eu querer fazer uma analogia do que ocorre no macroscópico com o submicroscópico, porque as partículas ali elas são interpretadas pela forma como nós temos a nossa ferramenta, que no caso é a ciência, de forma probabilística. Nós não temos como pontuar as partículas, uma vez que não existe aqui até hoje algum equipamento tão sensível ao ponto de observar esses estados quânticos e falar, esse aqui é o mais provável. Ou esses daqui são todos os mais prováveis. Ou até mesmo esses daqui são todos os estados quânticos que ocorrem ao mesmo tempo. Nós temos que levar em consideração aspectos que não são pontuais. Então nós trabalhamos com isso a probabilidade em torno dessas partículas. Sendo assim, a ideia do Schrödinger foi mostrar que estados quânticos não são reproduzíveis de forma fiel no universo macroscópico. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Se for possível, também compartilhe esse vídeo porque ajuda demais o canal. Antes de você ir embora, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link de um site que eu criei que tem ali resumos de alguns livros científicos. Se você achou interessante esses livros, procure na biblioteca mais próxima da sua casa, ou então, se vocês quiserem, clique na capa do livro que ele já direciona vocês lá para a Amazon e vocês podem adquiri-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.